Internautas, bem-vindos de volta. Segundo bloco em segunda aula do dia do curso de Cupcakes Decorados com a Silvia Nicolai. Nicolau, desculpa, Silvia, olha só a gafe. Bom, mas eu vou com vocês até às 17 horas, errando, acertando, né, Silvia? Vamos fazer aquela recapitulação, então, do que a gente viu na nossa primeira aula. Certo. Bom, então na primeira aula nós fizemos as massas. Massas caseiras, nada de muito elaborado, de muito rebuscado, porque o cupcake ele tem que ser principalmente gostoso. Então deem valor àquelas receitinhas caseiras, aquelas receitinhas de família, que foi o que a gente fez aqui. Bolo de chocolate de liquidificador, bolo de fubá de liquidificador, aquele com erva doce, bem da vovó. Assamos em xícaras, assamos em forminhas individuais de papel. E a massa amanteigada saborizada. Dividimos a massa em 6 porções e fomos saborizando aqui com o que foi aparecendo. A mesma coisa em casa, né? A gente vai criar os nossos sabores de cupcake para não ter que ficar dependendo de copiar de uma receita ou de um concorrente, né? Exato, já está lá no forno, quase prontinho. Como é que a gente vai começar essa segunda aula? Tá, a gente pode começar essa segunda aula tirando os bolinhos, né? Ai, era porque isso eles que eu ia estão falar. lindos. Vamos tirar lá Porque do o cheirinho tá ótimo. tirar. Enquanto você tira, quero só agradecer também a presença aqui da Tabata Romero, que tá dando toda a força aqui pra gente, ajudando. Daqui a pouco vocês vão ver ela passando de um lado pro outro. Aqui agora a gente tem uma coisa importante, ó. Os bolinhos, a gente falou de validade, né, da massa, de conservação. Agora a gente tem um detalhe importante. Se eu deixar esse bolinho esfriando aqui, ele vai suar embaixo, porque ele vai começar a esfriar e vai fazer um molhadinho. Então, para que a gente tenha aquela validade de 5 dias, a gente tem que cuidar no bolo a partir do momento que ele sai do forno, porque enquanto está dentro do forno está protegido por causa da temperatura. Então a gente tem aqui, ó, o fundinho que está sequinho, e ele tem que ficar assim sequinho. Se eu deixar ele esfriar dentro da forma, ou se eu tirar da forma e colocar aqui, ó, em cima da mesa, ele vai suar. Ou seja, a gente tem risco de que ele fique molhado embaixo e depois acabe mofando. Outra coisa muito importante, que às vezes a gente não se dá conta, é que depois que o bolo sai do forno, ele está exposto à contaminação. Então, eu não posso ficar com o bolinho aberto, exposto desse jeito e começar a fazer outra receita que tenha, por exemplo, farinha de trigo. Quando eu começar a peneirar a farinha de trigo, ela sobrevoa, né, ela fica suspensa no ar e pousa crua em cima do bolinho. Então, a gente acaba contaminando esse bolinho. A validade dele cai, porque quando você abafar, porque ele vai ter que ser guardado tampado, você vai ver que ficou mofadinho em cima, porque você contaminou o bolinho com uma farinha crua. Então, deixa ele esfriar na tela, esfriou, já guarda rapidinho nas embalagens. E uma coisa que eu reparei, o quanto você falou da padronização, né? Eles ficaram praticamente com o mesmo tamanho. Isso mesmo. E colocando na colher, né, de alguma outra maneira, a gente teria bolinhos de tamanhos diferentes. Sim. E ele ficou em torno do quê? De uns 25 a 30 minutos? Acabou de apitar ali, ficou 25 minutos bem certinho. Tá certo. Tá? Aqui a gente tem alguns outros, agora a gente pode começar a ver os recheios. Então, quando eu vou pensar em fazer um recheio para o cupcake, né, eu falei para vocês, eu brinquei que vocês já irem pensando nas associações naturais que a gente faz, né, que a gente tem algumas preferências. Então, quando eu penso, por exemplo, em bolo de fubá, como a gente assou alguns aqui, eu nunca penso em bolo de fubá, por exemplo, associado a chocolate. Eu penso em bolo de fubá associado a geleias, por exemplo, não sei vocês. Goiabada, é uma delícia. Geleia de laranja com bolo de fubá fica maravilhoso. Quando eu penso em bolo de chocolate, eu não penso em goiabada com bolo de chocolate, eu penso em brigadeiro, né, um ganache. Então essas associações naturais que a gente já faz pelo nosso paladar são perfeitas, tá? Porque é o que todo mundo já conhece. Agora, alguns bolinhos às vezes não precisam de recheio, né? Como a gente colocou maçã, então um bolo muito rico já com algum sabor já não tem a necessidade do recheio. Tá. Quer falar os ingredientes que eu já ponho isso aqui para cozinhar? Então tá, a gente vai fazer então um brigadeiro mole, brigadeiro mole. Esse é um recheio que eu não conheço ninguém que não gosta de brigadeiro. Também não, também não. E a gente tem bolinhos que ficam muito bem recheados com brigadeiro. Ai, não tenho dúvida. Vamos lá, o nosso brigadeiro mole, gente. Uma lata de leite condensado, que já está aí. Meia caixinha de creme de leite. Isso. E 1/4 de xícara de chocolate em pó, também 50%, que a gente já comentou sobre isso aqui. Já tem o chocolate que já fez o bolo, aí vamos usar ele também no recheio. Tá brigadeiro mole, eu até coloquei assim como nome de brigadeiro mole, porque aqui a gente não tem necessidade de dar ponto de nada, tá? Isso aqui ferveu, já tá com gostinho de brigadeiro. Outra coisa, como ele vai ser utilizado para rechear o bolinho, ele nem tem necessidade de esfriar. Porque pensa, você pegar um bolinho de chocolate e colocar um brigadeiro quente dentro do bolo.
imagina o efeito que isso vai dar, né? O brigadeiro mole, ele vai se misturar com a massa do bolo, né? Então, ele vai penetrar na massa do bolo. Então, esse recheio aqui fica fácil de harmonizar com vários tipos de massa, tá? Que isso é bastante importante pra gente, não fazer associações assim muito estranhas, né, pro nosso paladar. Agora eu vou pegar aqui o chocolate em pó, vou colocar aqui, ó, e a gente vai colocar isso aqui para cozinhar. Quem gosta de fazer brigadeiro na panela, fique à vontade, pode colocar teu docinho lá na panela, mas eu gosto muito e sou muito fã de micro-ondas. O micro-ondas é um ajudante excelente na cozinha. Então eu vou colocar isso aqui para cozinhar por 4 minutos em potência alta no micro. Esse micro-ondas daqui, dessa cozinha, é bastante potente, tá? Então a gente tem que cuidar. Mas no geral, 4 minutos o doce já está cozido. A maioria dos aparelhos, 4 minutos o doce já está pronto. E quem gosta de fazer no fogo, boa sorte. Ao invés de uma tigela, põe numa panela. Vamos lá. Como eu já sei que esse micro-ondas é bastante potente, eu vou colocar 2 minutinhos. Vou pedir para a Tabata dar uma espiadinha aqui pra gente, dar uma cuidada. Vou só regular, potência alta mesmo, tá? 2 minutos e liga. Não precisa ficar supervisionando nada. Traz para mim os recheios que já tem pronto, Tabata, por favor. Bom, outra opção boa de recheio que já está pronto e que também se harmoniza muito bem com outras massinhas é o doce de leite. Isso aqui a gente não tem que fazer em casa, tá? Isso aqui a gente escolhe um doce de leite de boa qualidade, uma marca boa, né? Pastoso, esse aqui é uma delícia. Ah, ó, doce de leite prontinho, né? De potinho mesmo. Outra coisa que a gente vai poder utilizar como recheio são as geleias, tá? Então vamos pensar, o bolo de chocolate ele vai ficar muito gostoso com doce de leite, vai ficar muito gostoso com brigadeiro, tá fácil. Tá, mas eu quero uma coisa um pouco mais adulta, de repente é para uma festa de casamento, por exemplo. Então numa festa de casamento, de repente essa associação de bolo de chocolate com doce de leite pode ficar meio pobrinho, né? Tá, vamos dar uma incrementada, né? Então vamos colocar aqui, ó, recheio mais chique, damasco. Damascos picados. Ah, isso é muito chique. Você vai fazer então uma geleia caseira de damasco. Isso mesmo. Então, para fazer uma geleia em casa de fruta seca, é simplesmente, a fruta seca já diz, é desidratada. A gente pode triturar ela pura e depois misturar água. Aqui eu tinha um triturador, então ficou fácil. Para quem não tem o triturador, já mistura um pouco de água e bate no liquidificador. Tá? Então aqui, ó, só coloquei água para poder hidratar essa gelatina, essa geleia e açúcar. Tá certo. Isso aqui não tem muito receita, né? Às vezes não gosta de tanto açúcar, põe menos. A água a gente coloca porque se não colocar não tem como cozinhar, né? A fruta desidratada. 1-0 pro fogão. Socorro. Às vezes ele é temperamental. Tabata. Valeu, tá. Vou pedir para você me ajudar a cuidar, Tabata, porque isso aqui pode grudar. Outra receitinha que a gente fez, que a gente até citou, né, que a Renata citou, que ela já sei que ela gosta. Goiabada. Goiabada é a mesma coisa, né? Como ela tá sequinha, que já é um doce pronto, né, de verdade. E também não faz sentido a gente ficar fazendo goiabada em casa, é pegar a goiabada pronta e derreter ela com um pouquinho de água, tá? Então isso aqui não tem segredo. Quero fazer uma geleia, por exemplo, de fruta fresca. Aí já muda, porque a fruta fresca não foi desidratada, então a gente não precisaria colocar água. Quero fazer uma geleia ali de um doce, né, de abacaxi. Pica o abacaxi, põe açúcar e põe no fogo. A água já está natural da fruta, né? Então é só deixar cozinhar. Isso aí não tem muito segredo, não tem muita receita. A gente pode fazer também um recheio muito gostoso de chocolate, diferente do brigadeiro, que já apitou lá. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. 2 minutinhos. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui no nosso brigadeiro. 2 minutos, olha como ele ferveu. Ó. A fumacinha ferveu. Vou colocar mais 2, tá? Tá. E aqui a gente acaba utilizando um utensílio um pouco perigoso, que é o vidro, tá? O vidro esquenta junto com o doce. Em casa vocês utilizem um plástico daqueles que vai ao micro-ondas, que aí a gente não vai correr risco de se queimar, porque a gente consegue pegar no plástico com mais facilidade. Tá? Vocês viram o ponto aqui? Ó, ele está fervido já, mas a gente vai deixar ele encorpar um pouquinho mais. Vamos botar mais uns 2 minutinhos. Né? Ele está bem líquido Isso. ainda. Mas lembra que eu falei, são 4 minutinhos em potência Sim. alta. Então, aqui faltam 2, né? Então, deixa eu cancelar, colocar 2 minutinhos e ligar. Ai, botei errado, ligar.
Então, o brigadeiro são 4 minutos em potência alta, tá? E aí, quando a gente for falar em cobertura de brigadeiro, aí já é um pouquinho diferente, tá? Porque aí a cobertura a gente precisa de um ponto um pouco mais firme. Ali ele vai ficar molinho porque é para recheio. Tá. Agora a gente pode fazer, deixa eu ver aqui, um ganache. Vamos fazer um ganache. Ganache é um creme de chocolate bem gostoso também. Então vamos lá, pode falar os ingredientes do ganache Tá pra bom, turma? você vai fazer, eu tenho 2 receitas aqui, de ganache Isso. neutro e de ganache branco. Isso. A gente começa pelo neutro, então, ou do branco? Branco? Isso, os dois são brancos, né? Só que um eu vou então saborizar tá. e o outro não. Ah, então perfeito. Então vamos lá, para o nosso ganache, 200 gramas de creme de leite. Isso, vamos fazer com esse aqui, ó. A receitinha de verdade é igual, eu vou mostrar jeitos diferentes de fazer um ganache. Tá, e 300 gramas de chocolate branco. Isso, creme de leite e chocolate branco. Tá certo. Tá? Então é bem importante assim, ó, o ganache nada mais é que uma mistura de chocolate de qualquer sabor com creme de leite. Então aqui a gente escolheu um chocolate branco porque eu quero fazer ele saborizado. Lembra que a gente tem um bolinho com limão? Sim. Tá, então brigadeiro não vai combinar com bolo de limão, doce de leite muito menos, a massa está verdinha, então o que a gente vai fazer? Um ganache branco também, com a mesma raspinha do limão que a gente usou na massa, a gente pode saborizar o recheio, tá? Então fica harmônico, tá? Fica bem gostoso. Tá. Agora, dependendo da maneira como a gente faz o ganache, ele pode ficar muito mole, principalmente se ele for feito de chocolate branco. Então a gente vai fazer das duas maneiras, tá? Eu vou fazer um no micro-ondas e o outro no fogão. Será que a gente consegue uma panelinha? Marleninha? Marlene, nos ajuda com uma panelinha? Uma panelinha, por favor? Acho que a Tabata aqui pegou. Pode, obrigada. Então vamos fazer da primeira maneira, que seria assim, ó. Misturar creme de leite, pegar uma colher. Pegar uma colherinha para mim, né? A gente mistura o creme de leite e vou levar isso aqui no fogo, tá? Vou levar o creme de leite lá para amornar. Então, com o calor do creme de leite, o chocolate vai ser derretido. Agora, detalhe, quando a gente faz desse jeito, como o chocolate branco ele é um chocolate sem muita estrutura, é um chocolate com manteiga, feito só à base de manteiga de cacau, ele não tem massa de cacau, isso vai resultar num ganache mole. Ganache mole fica muito bom para recheio, mas quando eu quero fazer aquela pitanga, sabe a roupinha das meninas ali, ó? Dá uma espiadinha ali na roupinha das meninas. Ai, linda. Pronto, a turma de meninas ali, ó, a roupinha delas foi feita com ganache branco. Se eu fizer desse jeito aqui, chocolate branco derretido direto aqui assim no creme de leite, dificilmente a gente vai chegar naquele ponto. Então, creme de leite morninho, chocolate branco derretido. Quis fazer dos dois jeitos para vocês perceberem que isso aqui é uma coisa que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade de chegar num ganache naquele ponto ali. Então aqui, ó, misturado. Aqui eu já vou desligar porque já tá bom. Não precisa ferver, tá? O chocolate ele derrete a 50 graus, ele já derrete, então não precisa nem chegar a ferver o creme de leite, ó. Pronto. Esse creme de... Aqui já vai derreter, o fogo já está desligado, ó. Tá? O creme de leite está morninho. E olha lá, o chocolate branco derretendo, ó. Desse jeito aqui, tá vendo que essa textura de ganache aqui, dificilmente a gente chega no bico. Tá? Chega a conseguir colocar isso no bico de confeitar. Agora vamos fazer do outro jeito, que é para vocês conseguirem fazer o que quiser com ganache branco, principalmente. Agora é importante assim, entender que isso que eu estou dizendo, da gente não conseguir fazer esse ganache chegar em ponto de bico, é por causa da estrutura do chocolate branco. Então, quando a gente faz ganache com a intenção de ficar mole, pode fazer de qualquer jeito. Agora, quando eu tenho a intenção de que ele fique firme, desse jeito que eu vou ensinar é mais seguro da gente chegar no objetivo. Então, chocolate branco e chocolate ao leite, a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas hoje, amanhã a gente vê derretimento em banho-maria. Vou derreter no micro-ondas, vou deixar o chocolate esfriar e depois misturar o creme de leite. Quando a gente faz isso com o chocolate já resfriado, imediatamente a gente vê o ponto do ganache de bico. Então, só com chocolate branco e chocolate ao leite, tá? Quando a gente faz ganache de chocolate meio amargo, não tem esse problema, porque o chocolate meio amargo ele é mais encorpado. Ele não é feito só com manteiga de cacau como chocolate branco, ele é feito com manteiga de cacau e massa de cacau. Ou seja, é um chocolate mais duro, mais firme. Então, quando for de chocolate meio amargo, pode fazer ou no fogão ou no micro-ondas e depois resfriando o chocolate, que vai dar certo sempre, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Derreter chocolate no micro-ondas primeiro. Então, vamos lá. Chocolate... Ai, derramou nosso brigadeiro. Vamos lá. Isso aqui é bom para quem vai limpar o forno no micro-ondas, né? Sabe por que isso acontece? Porque ele ferve, né? Ele ferve. Isso aqui a gente vai ter pouca chance de ver. Você ajeita aqui para mim?
Ah, mas eu fiquei Só muito cuidar. feliz que isso aconteceu. Sim, porque mas eu já acontece. fiz e o meu aconteceu e eu fiquei chateadíssima, agora eu tô Não, me mas é sentindo assim melhor, mesmo, é assim Silvia, mesmo, não se obrigada. preocupe. A única coisa é que quem vai limpar o forno micro-ondas não gosta muito, né? É triste, é bem triste limpar Tá, depois. eu preciso da tigela de baixo. Tá. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui de baixo. Tá? Isso. Põe aqui, ó, pra não se queimar, tá? Faz com cuidado pra não se queimar. Deixa eu só mostrar pra vocês um chocolate meio amargo. Tá? Então aqui chocolatinho meio amargo, ó, que a gente vai fazer também um ganache pra colocar no bico. Esse aqui vai ser pra recheio. Para recheio, esse ponto que você conseguiu, tá legal. Sim, bacana, aqui tá é tranquilo, isso. tá? Então, enquanto ela vai fazendo ali, vai limpando ali, a gente pode ir vendo aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, bolinhos. Deixa eu colocar aqui para ficar bem facinho para vocês enxergarem. A gente tem aqui bolinhos, já alguns que a gente já adiantou, dos mesmos sabores que a gente fez antes. E agora a gente vai ver como é que a gente vai usar os recheios, né? Como a gente vai rechear. Então, é muito comum a gente ver o pessoal falar assim, né? Ó, de tirar o miolo aqui do bolinho, ó, deixa eu fazer nesse aqui, ó. De tirar o miolo assim, ó. Ah, né? eu vou pedir para você fazer bem Isso, devagarinho tal. para Tirar o miolinho, a gente né? ver o detalhe. Pega um utensílio qualquer e faz um furinho. Mas isso aqui, ó, imagina você tem, eu sempre penso em produtividade, né? Então imagina você tem lá 200 bolinhos para rechear e começar a tirar pedaço assim. Fora que isso é uma judiação, né? Um desperdício. Então eu só vou usar essa técnica quando eu for usar recheios em pedaços, como aquela geleia que a gente acabou de fazer de damasco, porque aquilo ali o único jeito de colocar aquilo é com a colher. Quando eu vou usar um recheio pastoso, como esse aqui, ó, doce de leite, por exemplo, aqui, ó, já tem no saquinho. Então a gente vai usar um saco de confeitar, isso aqui é um saco de confeitar que a gente diz que é descartável, né? Eu uso um adaptador, ó, um plástico, né, que é de plástico. Põe o bico aqui pelo lado de fora, qualquer bico que vocês tiverem, desde que o glacê passe, né, o recheio passe pelo buraco, é qualquer bico. Aqui eu estou usando o bico pitani. Põe a outra peça do adaptador e segura o bico. Tá? Agora a gente vamos colocar o doce de leite. Vou usar doce de leite primeiro. Ó. Eu vou pegar o doce de leite aqui, vou colocar no saco. Doce de leite. Aí a gente vai fazer assim, ó. Vamos olhar bem de pertinho aqui, ó. Esse aqui, ó, de confeitinho. Esse bolo de confeito aqui, ele já parece com criança, né? Bolinho colorido já parece com criança. Sim. Então eu vou rechear com doce de leite, que aí eu sei que essa associação as crianças vão gostar. Vou colocar aqui, ó, injetar o bico, o máximo que der, e apertar. E bota a força, tá vendo que o bolinho até levantou, ó? Bota a força. Pronto, o bolinho já está recheado. Tá? Eu vou rechear mais um, para a gente ver de pertinho. Injeta o bico e aperta. Tá? Quanto mais força botar aqui, mais recheio vai lá dentro. Tá? Para a gente não ter dúvida se isso ficou recheado mesmo, eu vou pegar uma faquinha ali e vou cortar um para a gente ver. Pode trazer um pratinho para mim? Deixa eu aproveitar, Silvia, os Sim, internautas fica à querem vontade. saber como deixar o bolinho mais molhado. Precisa umedecer com alguma calda? Só Molhado. o recheio faz essa função? Pois é, molhar o bolo, a gente tem que fazer isso com um pouco de cuidado, né? Porque a gente corre o risco de, às vezes, estragar a forminha, né? Lembra também que você está colocando uma umidade externa, né, no bolo, que isso pode prejudicar a validade dele, né? Então, eu nunca usei caldo, Renata, para te dizer a verdade, nunca usei caldo em bolo, não. Eu acho que só o recheio, no cupcake, eu acho que só o recheio já umedece. Tá, então, esse aqui é aquela massinha colorida, que tem uma já assando lá pra gente ver. Vou cortar esse aqui no meio, que é para vocês verem que o recheio vai lá no fundo, ó. Tá? Fica bem senão recheadinho. a gente fica com medo de que você Sim, porque seja às pouco vezes recheio. Né? isso pode dar a impressão que o recheio não vai até o fundo, né? Bacana. Deu para ver? Uhum. Tá, então vamos fazer aqui algumas harmonizações. Bolo de morango, lembra Tá. que a gente colocou pozinho de sorvete sabor morango? Sim. Geleia de morango, geleia pronta, tá? Porque a gente também a gente pode fazer a geleia em casa e a gente pode comprar geleias prontas, desde que elas tenham qualidade. Tá? Então, às vezes eu não quero fazer geleia, não quero ter esse trabalho. Então, aqui, ó, injetei o bico e bota a força lá. O bolinho chega a dar um saltinho. Ele até sai do fundo ali da tigela. Daí você recheadinho. não desperdiça bolo também, né? Vai mais rápido. Isso mesmo, rápido, isso mesmo, Renata. Tem que Rapidez otimizar. aqui é bem importante. Eu vou usar essa geleinha já, tá? Pode me dar com uma colherinha? Tá, aqui eu tenho brigadeiro, igual aquele que fez aquela bagunça lá no micro-ondas.
nesse aqui, ó. Bota força lá. Esse aqui também. Olha que bonitinha essa forminha aqui, que a gente até não usou, né? A gente usou a xícara de silicone, né? Essa aqui é uma forminha de silicone. Que bonitinho. Então, a gente tem bolinhos recheados já aqui. Limão. Limão, a gente tem um ganache prontinho aqui, ó. Deixa eu pegar aquele... Pega um limãozinho pra mim, pra eu saborizar esse ganache aqui. A gente pode ralar um limãozinho aqui, ó. Eu também posso pôr corante nesse Pode, ganache? fica ótimo. Fica ótimo. O raladorzinho. Meninas, alguma dúvida? Não? A Tânia tem uma dúvida, então. Tá, pode falar, pode falar. Sueli, eu poderia usar pasta concentrada de frutas? Pasta concentrada. Ai, que chique que você é. Ai, Tânia, chique no Meu último. Deus, que chique. Pode usar a pasta porque ela é concentrada, né? Então fica muito bom. Aqui, ó, esse aqui é um ganache branco, neutro. Vamos saborizar ele agora. Mas pode sim, viu, Tânia? Fica uma delícia. Tem sabores até bastante diferentes, né? Umas coisas... Às vezes com a fruta in natura é difícil até da gente fazer. Aí... Muito bom. Aqui, ó, ganache saborizado que a gente tem agora. Ganache com sabor de limão. Esse tá molinho, tem que cuidar porque senão ele escapa aqui do bico. Esse aqui tá quentinho, a gente pode deixar ele esfriar sem problemas. Ele vai virar uma pastinha, né, como se fosse um doce de leite, que fica ótimo. Mas rechear o bolo com recheio quente é muito bom também. Eu gosto muito. Ele penetra no bolo, se mistura com o bolo. Espalha, fazer né? Aqui, ó, vou dar um... Então aqui a gente tem... Deixa eu tampar o biquinho aqui para ele não sair escapando já. Mesma coisa, vou injetar o bico lá, bota a força, faz sem medo, tá? Confeiteiro não pode ser muito medroso, não, porque senão a gente acaba não tendo agilidade. Não. Pensa muito não. Bota o bico lá, aperta para o recheio se espalhar no meio do bolinho. Então aqui a gente tem um limão com ganache saborizado. Vamos usar esse aqui, ó, que está com um buraquinho. Pega uma colherinha para mim. Tem uma colherinha ali? Aqui tem. Esse aqui que está com furinho, né? Então esse aqui, ó. Agora sim, agora o buraquinho aqui, ele faz algum sentido, ó. Porque em pedaços assim, ó, fica mais difícil, né? Pra gente colocar, Claro. fazer isso passar pelo bico. Tá? Agora aqui a gente tem líquido, tá vendo? Isso aqui não é bom porque algumas coberturas que a gente vai utilizar, isso pode atrapalhar. Ai, me levaram o meu pedaço de bolo daqui. Ah, aquele pedacinho de bolo? Sumiu meu pedaço de bolo. Já. Não, mas eu tenho outro Ah, pedaço. tem esse pequenino. Olha o tamanho desse. Ai, que lindo. Posso usar esse aqui para fazer a tampinha aqui, ó. Pronto. Olha, ficou certinho. Ai, que ótimo. Vocês viram, né? Isso não era um cupcake, isso era uma tampa. Tá, pronto, ó, tá tampadinho. Agora a gente ouve muito assim, né? As pessoas falam, mas cupcake não precisa recheio, né? Para que recheio? O clássico, o tradicional, o original não tem recheio. Mas assim, ó, a gente não pode se prender, como eu disse, a uma cultura que não é a nossa. Para nós, bolo tem que ter recheio. E se a gente pegar um bolo desse tamanho, né? Pensa você recebe um bolo desse tamanho numa festa, aí você abre, vai bem feliz comendo o bolo. Tá, dou uma mordida, 2, 3, tá, eu não acho nada ali, né? Nada, pronto, já perdi o interesse. Então, o bolo recheado tem isso, né? O bolo tem que ser gostoso, não me interessa tradição, o que é certo ou errado. O bolo tem que ser gostoso. Então, massa gostosa, recheio saboroso, cremoso ou em pedaços que se harmonize com a massa. E pronto, vocês já estão prontos para inventar uma infinidade de sabores diferentes de cupcake. Vamos voltar aqui no nosso ganache, tá? Só para vocês verem direitinho como fazer um derretidinho. O prato está lá já? Sim. O prato do micro, né? Então, vamos lá. Não se assustem, tá? Com coisa de... derramou. Isso aí acontece em toda a cozinha. E, como eu disse, o vidro, como ele esquenta mais, né, do que o plástico, ele acaba ajudando a ferver mesmo. Com plástico isso é raro acontecer. Mas, claro, vocês vão usar plástico que seja próprio para micro-ondas. Então, agora a gente colocou chocolate branco lá dentro. O chocolate não aguenta a temperatura do forno, do micro-ondas.
Então a gente vai fazer assim, vai regular a potência antes de ligar. Se eu ligar, colocar 1 minuto, a gente vai começar a sentir aqui no estúdio cheiro de queimado. Então eu vou regular a potência e vocês vão ter que se virar e achar como é que faz isso em casa. Palavra potência, eu aperto, aparece 100. Eu vou apertando, ele vai baixando, tá vendo? Ó, vai baixando. Cada aparelho funciona de um jeito diferente. Potência 50%, 30 segundos e liga. Claro que nenhum chocolate derrete só com 30 segundos. Aí o que a gente vai fazer? Quando apitar, a gente mexe o chocolate e volta lá, regula o aparelho de novo, mais 30 segundos. Vai fazendo assim quantas vezes precisar até ele derreter completamente, tá? Ou seja, tem que ter paciência. Aí amanhã a gente vê melhor isso, o derretimento no banho-maria também, que é uma boa alternativa. Pode pegar uma espátula seca para mim? Sim, Chocolate não aguenta nem calor excessivo e nem umidade. Então, uma das preocupações é, eu quero uma espátula, mas eu quero uma espátula seca, porque se ela estiver molhada e eu colocar aqui dentro, ela vai estragar meu chocolate. Ó. Tira ele do lugar. Aqui até dá para fazer sem espátula ainda. Tira do lugar, ele está só moninho, volta lá. Regula a potência de novo. Tá vendo que tem que ter paciência? 30 segundos e liga. Vai fazendo assim até derreter completamente. Feito isso, a gente vai esfriar um pouquinho o chocolate para depois misturar o creme de leite. Isso faz uma diferença absurda, tá? Na hora do ponto do ganache. Tem algumas perguntas no nosso chat, olha só. Tá, vamos lá. Primeiro da Gisele Argolo Silva, ela pergunta: e se eu derreter para fazer o ganache, tá? O chocolate no fogo, deixar esfriar e pôr o creme de leite, ele consegue o ponto de bico que você falou? No fogo, em banho-maria, né? O chocolate nunca pode ir direto. Que sim, Isso, nunca pode ir direto na chama do fogão. Então, no banho-maria, sim, ele pode ser derretido no banho-maria, no fogão, esfriar e depois colocar o creme de leite. E daí a gente consegue esse ponto que você mencionou. Outra coisa, um dos internautas colocou assim: o que acontece quando o ganache de chocolate escuro não fica em ponto de bico de jeito nenhum? Tem como consertar? Tá. Isso, além da maneira como a gente derreteu o chocolate junto com o creme de leite, isso pode estar relacionado ao teor de gordura do creme de leite. Porque o creme de leite, para esse ponto de ganache, a gente precisa que ele tenha 20% de gordura ou mais. Menos de 20%, a gente acaba comprometendo um pouco a textura do ganache. Então, dá uma olhadinha lá se a embalagem do produto que você usou tem menos de 20% de gordura. Então, você sempre busca os que têm mais de 20%. O creme de leite de lata tem 25%. Esse é certo que vai funcionar. Então, para não errar, pode usar o de lata, tá? E não precisa desprezar o soro. Mexe, mistura o soro e usa a lata toda. Olha lá. Vou aproveitar que ele está aqui olhando bem de pertinho o chocolate. Vou pedir para ele dar uma espiadinha, para trazer vocês aqui espiar no forno. O forno está uma festa. Tem cupcake de toda a cor lá dentro. E mais perguntas então, Silvia. A Carla Jéssica Rosa pergunta se ela pode assar os cupcakes com recheio, por exemplo, geleia forneável. Ótimo. Então, assim, o recheio, como ela mesma cita, né, o recheio forneável, é aquele recheio que ele não desestrutura e nem interfere no ponto da massa quando ela está assando. Então, se ela vai usar um recheio industrializado, na embalagem já vai estar escrito forneável. Mas, por exemplo, tem alguns recheios que a gente prepara em casa que eles são forneáveis. Brigadeiro, por exemplo, ele já está cozido, já está no ponto. Você colocou ele no meio da massa, ele não vai mudar mais. Claro, ele vai esquentar tudo, mas quando a massa assa, o brigadeiro continua lá dentro sem derreter e sem interferir no cozimento da massa. Creme de confeiteiro também é um recheio forneável muito bom. Cremezinho de confeiteiro caseiro. Bacana. Ó, já tem um internauta já querendo sair fazendo cupcake. E ele pergunta o seguinte: no lugar do pó de sorvete na massa, posso colocar o suco de morango ou gelatina? Porque não vai sair agora para comprar e é o que tem lá na casa dele. Suco de morango ou gelatina. O suco é, como eu disse, do suco de maracujá. A gente tem que cuidar porque ele pode modificar o ponto da massa. E se for desses de saquinho, sabe, em pó? Isso, suco em pó, ótimo, é a melhor opção. E a gelatina já não é tão indicada, porque a gelatina, ela muda a consistência da massa e muda para valer. Tá. A gelatina com sabor. Então, para facilitar, é preferível, então, se a ideia dele é fazer com um pozinho, que seja o pó do suco e não da gelatina. Tá bom. Porque a textura da gelatina, no cozimento da massa, ela vai interferir e vai dar uma massa meio esponjosa. Pode conseguir para mim um pote desse mesmo aqui, sequinho.
Porque Olha. como o pote esquentou junto, se eu tirar ele do pote, ele vai esfriar mais rápido. Tá. Tá? Não há necessidade do choque térmico. Pode derreter esse aqui para mim no micro? Potência média. Potência média vai de 30 em 30, como eu acabei de fazer. Tá, então não tem necessidade de fazer o choque térmico certinho, completo. Esfriou um pouquinho aqui, já está bom, tá? Porque se a gente fosse fazer um choque térmico, tem muito mais cuidados que a gente teria que tomar. Então aqui, ó, esfriar. Claro que se você estiver fazendo isso aqui em quantidade, mas vale jogar aqui na pedra e mexer para lá e para cá, né? Porque essa pedra geladinha aqui no instantinho daria ponto aqui, daria a temperatura desse chocolate. E Silvia, muitos internautas, tem a Nádia, tem a Roberta Alves, todo mundo querendo que você fale um pouquinho Que sobre bom que tem bastante porquê... gente. Não, tem sim, claro. Por que os cupcakes soltam das forminhas? Tá, aí pode ser... Nádia, né, o nome dela? Isso, pode tem a ser, Nádia, tá. Isso, tá, tem bastante gente aí. Pode ser por causa da massa, né, algum tipo de massa. Eu já fiz uma massinha de pão de ló, que era para festa de casamento, que a massa, eu acho que a massa é mais sequinha, ela soltou da forma. E pode ser principalmente por causa da forma. Tá. Então aqui, ó, já esfriou bastante. Pode conseguir outro potinho para mim desse aqui, que aí eu vou mudando de pote e ele já vai esfriando. Agora assim, ó, isso aqui eu estou fazendo desse jeito, né, para a gente poder acelerar. Derreteu o chocolate, deixou ele paradinho, vai fazer outra coisa e ele já vai estar frio, tá? Não precisa ficar mexendo como eu estou fazendo. Eu vou só mudar ele de pote mais uma vez, que eu tenho certeza que ele vai estar frio. E Silvia, no caso dos recheios que você colocou, vai alterar a durabilidade de 5 dias que você mencionou? Isso, bem lembrado. A validade de um bolo é um conjunto de coisas, né? Então a gente falou para não deixar o bolo aberto, porque ele seca, porque bolo seco ninguém quer comer, não adianta que ele está dentro da validade se ele estiver seco. Então a validade a gente tem que sempre pensar como um conjunto. Então ele tem que manter as características dele, ou seja, características de sabor, de aroma, de aparência, de umidade, de textura, assim, o conjunto tem que estar perfeito. Agora, quando a gente coloca um ingrediente externo, né, então eu sei que o bolinho dura 5 dias, aí eu coloco aqui uma geleia, esse aqui é uma geleia industrializada, de vidrinho. Tá, a geleia tem uma validade praticamente similar ao do bolinho. Mas se a gente for ler no rótulo, vai estar escrito que a gente tem que manter a geleia depois de aberta na geladeira, ou seja, eu adianto a produção dos bolos, e eu deixo para colocar a geleia mais perto da hora da entrega, tá? Para a gente não prejudicar a validade do conjunto. Uma geleia industrializada onde o rótulo está dizendo para não deixar fora da geladeira. Quando a gente faz o brigadeiro, a gente em casa, né, a gente já sabe que um brigadeiro é um doce que fica. Então, o brigadeiro ele dura, até pela quantidade de açúcar que tem no leite condensado, ele dura aí uns 15 dias dentro do bolinho. Ou seja, a validade do recheio é maior que a validade até do bolo. Então, continua os mesmos 5 dias da massa. Tá. Ganache dura 10 dias. Se eu fiz uma geleia de morango, então eu já sei que mesmo o morango com açúcar, ele vai ter uma validade curta. Então, a gente vai cuidando, né? Se eu estou usando um produto industrializado, lê o rótulo. E se é um produto caseiro, a gente naturalmente já sabe a validade de algumas coisas. Sempre pensa assim, não tem para quem perguntar a validade. Tá, mas eu vou pensar, eu vou fazer isso aqui para dar para o meu filho comer. Quantos dias eu vou deixar isso aqui fora? Que naturalmente a gente já sabe, né? Isso aqui, como tem muito açúcar, eu consigo deixar uns 5 dias fora da geladeira. Então pronto, tá? Vai assim. Porque sabe, Renato, que uma das coisas mais difíceis que a gente tem de conseguir, de informação que a gente tem para conseguir, é validade das coisas. Tá? Então a gente tem que usar muito o nosso bom senso, tá? Nosso instinto até. Tá? Chocolate já friozinho, ó. Creme de leite com mais de 20% de gordura. Tá. E mexe aqui, ó. Já começou até a dificultar para mexer, ó. Olha aqui a diferença, ó. Consistência, vendo, ó? né? Vou levantar aqui para não ficar batendo. Olha lá, como fica fino, tá? Então isso aqui é um segredinho que às vezes não vai estar escrito nas receitinhas, ó, mas isso aqui faz muita diferença. Se a gente quer botar isso num bico, lembra sempre, né, que isso aqui a gente faz com chocolate branco e chocolate ao leite. O chocolate meio amargo não tem necessidade, pode fazer de qualquer jeito, vai dar certo, tá? Com chocolate quente, faz no fogão, dá certo. Olha lá. Agora aqui a gente pode colocar também saborizantes, pode colocar corantes, como eu coloquei lá nas bonequinhas, né? Tá? Então aqui chocolate branco, um ganache branco e vamos fazer aqui um ganache
meio amargo. Deixa eu tirar aqui para a gente olhar lá de cima. Ai, que isso aqui, essa imagem para um chocolatra, vou até dar um ênfase aqui para essa imagem, porque isso é um sofrimento, né, para algumas pessoas. Olha lá. Olhar, só olhar. Isso aqui é chocolate meio amargo, tá? Ela acabou de derreter para mim, ó, ele está quentinho, mas aqui eu nem me importo. A gente pode misturar direto o creme de leite, olha lá, ó, como ele dá o ponto rápido, tá? Então isso aqui está relacionado à estrutura do chocolate mais encorpado ou mais molinho. As meninas estão tão quietinhas, né? Meninas, vamos lá. Eu acho que elas estão com fome, né? Porque gente, aqui está cheio de bolo assando. Vocês não fazem ideia, é um sofrimento, né? Qual seria a temperatura do creme de leite? A temperatura ali no forno, o chocolate, ele já derrete, somente 50 graus de temperatura já é o suficiente. Ou seja, o creme de leite lá na panela, ele já ficou morninho, pode jogar o chocolate dentro que ele derrete. Não tem muita necessidade de deixar o creme de leite ferver para poder derreter, não. 50 graus é uma temperatura morna. Pronto, aqui já está pronto. Tá? Ele está molinho assim, mas esse aqui entra no ponto muito rapidinho. Então isso aqui com umas 2 horas em temperatura ambiente, ele já chega em ponto de bico, tá? Nem precisa botar na geladeira. Eu acho que a Tânia também tem uma pergunta, né? Fique à vontade. Gosto de pergunta. Na massa manteigada, eu posso deixar ela uma massa mais rica, usando nozes, usando castanhas? Na massa... Amanteigada. Isso, tá. A gente usou, em uma delas eu usei amendoim. Tá? Deve ser daquelas que estão lá no forno. Em uma delas eu usei amendoim. Então, entre as frutas semelhantes, né, as oleaginosas, você pode usar todas. Tá? E pode até assim, a gente pode fazer combinações entre elas, né? Porque tem algumas que combinam bem. A única fruta que eu acho que a gente tem que usar ela sozinha é o amendoim. Porque o amendoim, ele é espaçoso, né? Onde o amendoim tiver, não adianta colocar outra coisa, que só vai aparecer. Né? É igual a banana, né? Onde você põe banana, não adianta botar mais outra coisa. A única coisa é canela, que dá para colocar junto. Mas assim, as nozes, castanhas, as amêndoas, usem todas, tá? Tranquilamente. E ela não altera o ponto da massa. Então, não tem uma quantidade definida. Põe à vontade. Claro, quanto mais você colocar, mais cara a tua massa fica. Então, a gente tem que fazer essa continha também, porque se o meu objetivo é vender, a gente tem que cuidar nisso também, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum recheiozinho aqui. Não, se a gente tem mais alguma pergunta... Fizemos muitos recheios, né? Acho que você já poderia falar, então, o que a gente vai ter na nossa próxima aula do dia? Bom, então a próxima aula, eu acho que é a mais interessante, eu acho que é que todo mundo está esperando, né? O olhinho começa a brilhar quando a gente fala de começar a fazer coberturas. Então, nessa próxima aula... a gente vai fazer as coberturas cremosas. Então, no curso todo, a gente vai ter coberturas cremosas e coberturas secas. Amanhã a gente vai ver bastante as coberturas secas, que é justamente o que nos dá mais possibilidade de decoração, porque a gente consegue fazer temas. Mas a decoração cremosa é o que mais atrai o olhar das pessoas na hora de comer. Então, a gente vai fazer merengue, que dá para a gente colocar em festa, dá para colocar num café. A gente vai fazer também o brigadeiro num ponto diferente para poder botar no bico, porque esse brigadeiro mole, não adianta tentar botar no bico de confeitar, porque você faz a pitanga e ela cede. Então a gente vai fazer um brigadeiro com ponto diferente, brigadeiro gourmet, muito chique, porque o cupcake fica chiquérrimo. Merengue, o ganache, esse ganache a gente vai ver ele daqui a pouquinho num ponto já de botar no bico. Legal. O que mais que a gente vai fazer? Vamos decorar, vamos montar, vai ficar tudo muito lindo, ali a gente né? tem até uma composição, né? Nas menininhas a gente tem a composição de uma cobertura cremosa com uma cobertura seca, que é a pasta americana, que isso é bacana também. Posso botar um merengue e colocar flores feitas de chocolate, feitas de açúcar, tá? Ou seja, tem muita coisa ainda pela frente, tá? Não pode piscar que perde alguma coisa. Exatamente. E olha, acho que vão mandando as suas dúvidas, mas quando surge uma dúvida, ela já responde em seguida. Ensina super bem aqui a Silvia, tá com tudo. Espero que vocês estejam gostando. Internautas, continuem participando através do chat, através da nossa fanpage. Educar. Sucesso é aprender sempre.